Vai começar a caminhada do Fluminense na Sul-Americana. Fluminense e Once Caldas jogam hoje, terça-feira, 9h30 da noite. É sobre isso o vídeo de hoje. Você já sabe, logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense começa hoje à noite, nesta terça-feira, 9h30 da noite, com transmissão da ESPN e da Disney Plus, da sua caminhada rumo ao título inédito e o título que falta para que nós digamos somos campeões de tudo. O Fluminense tem o Mundial de 52, Libertadores 23, Recopa 24, vários cariocas, brasileiros, Copa do Brasil, falta Sul-Americana. E a caminhada começa hoje. E essa caminhada ela começou no domingo, após a atuação patética do Fluminense contra o Fortaleza. Finalmente a diretoria tomou vergonha na cara e demitiu o pseudo-técnico Mano Menezes. Então, o Fluminense ainda não tem ideia de técnico. Aliás, a diretoria do Fluminense não tem a menor ideia do que ela quer em termos de futebol. Só se sabe que o Mário Bittencourt quer ser o CEO da futura SAF do clube. Mas o Fluminense vai com o auxiliar eterno, permanente, Marcão, para esse jogo contra o Once Caldas. E o Marcão tem algumas dúvidas. A escalação não está definida ainda para esse confronto lá em Manizales, na Colômbia, contra o Once Caldas, que é o 10º colocado no campeonato, no poderosíssimo campeonato colombiano. Alexandre, você está dizendo que o jogo vai ser fácil? Não, não estou dizendo que o jogo vai ser fácil. O jogo tem uma altitude que não é tão relevante assim, mas para algumas pessoas, para outras não, mas para algumas pessoas, 2.100 e pouco, quase 2.200 metros, já dá uma sensação não muito agradável, sobretudo ao fazer algum esforço físico. Espero que isso não condicione nenhum dos nossos jogadores, porque tecnicamente o Fluminense é infinitamente superior ao Once Caldas. O que pode atrapalhar nem é tanto a altitude, mas todo o tempo que o Fluminense perdeu, sobretudo em 2025, sem um técnico. E continua sem um técnico. O Marcão não é técnico, o Marcão é um cara que respeita o grupo e que é respeitado pelo grupo, e isso conta a favor dele, coisa que o Mano Menezes não era, e desde o ano passado eu dizia que o Mano Menezes perdia o grupo, e que os jogadores não jogariam pelo Mano Menezes, como vão jogar pelo Marcão se o Marcão pedir a eles que joguem por ele. O Marcão é um cara de grupo, é um cara querido, e isso pode pesar muito para uma vitória, para um bom resultado hoje à noite. Como eu disse, o Marcão ainda tem dúvidas sobre a escalação. Fábio no gol, Samuel Xavier ou Guga, que já era uma dúvida de antes, havia um revezamento que era avisado em cima da hora e isso desagradava não só aos dois, Samuel e o Guga, mas a todo o elenco. Mas o Marcão tem essa dúvida entre o Samuel e o Guga. A zaga vai ser Thiago Silva e Inácio, não vai ser o Freitas, que atuou muito mal contra o Fortaleza, mas a culpa não é só dele, aliás, não é nem principalmente dele. A zaga fica insegura quando o seu esquema é ruim, quando o seu meio-campo fica mal posicionado pela falta de técnico, e estoura tudo em cima da defesa. E aí o Freitas se apavorou, cometeu erros e o Fluminense acabou perdendo, não pelo Freitas, mas ia perder de qualquer jeito porque o Fortaleza é muito melhor treinado. Então, Fábio no gol, Samuel Xavier ou Guga na lateral direita, Thiago Silva, Inácio e René, não tem uma outra opção na lateral esquerda. Na primeira volância, uma outra dúvida entre Hércules e Bernal, Martinelli. E aí a outra dúvida, se ele vai com Lima ou se vai com Lescano. O Lescano entrou no jogo, entrou razoavelmente bem, porque ninguém foi bem naquele jogo, deu alguns passes interessantes, mostrou que tem alguma qualidade, mas falta começar jogando e com um time organizado. Com aquela zona do Mano Menezes, realmente não dá para avaliar o Lescano, mas ele pode pintar como titular no lugar do Lima. E o ataque como tem que ser, o Arias pela direita, o Cano centralizado e o Canóbio pela esquerda. A demissão do Mano Menezes ela passa muito pelo resultado contra o Fortaleza, mas sobretudo pela falta de evolução em 2 semanas de treinamento e para mim, e apurado também com gente lá de dentro do Fluminense, principalmente pelo incômodo do elenco
com a forma de trabalho do Mano Menezes, a forma retranqueira, a forma sem variação tática, a forma só de chutão e chuveirinho e a forma de tratar os jogadores como se ele fosse dono dos jogadores, como se ele fosse a grande estrela do Fluminense, coisa que ele não é, nunca foi e jamais será, não só do Fluminense, de time nenhum. Então isso levou à demissão do Mano Menezes. E o Marcão tenta resgatar, né, a unidade do grupo para que a gente possa começar a Sul-Americana com uma vitória fora de casa, que vai ser muito importante. Lembrando, galera, que classifica apenas o primeiro colocado de cada grupo. Esse vai direto para as oitavas de final. O segundo colocado joga um playoff com quem cair da Libertadores. Tá? Então, o Fluminense precisa vencer esse jogo hoje para arrancar bem. Lembrando que a gente vai ter um jogo em La Paz, seria em Oruro, ainda mais alto que La Paz, mas o estádio do San José está interditado, então vai ser em La Paz, que ainda assim são 3.600 metros, uma altitude absurda para se ter um jogo de futebol em alto nível, vai ser muito difícil, mesmo o San José sendo o pior time do grupo, vai ser muito difícil em função dessa altitude. Então vencer hoje fora de casa pode dar a tranquilidade para o Fluminense jogar de repente com as reservas na altitude de La Paz, para preservar os jogadores para os jogos no Maracanã pela Sul-Americana e também os jogos do Campeonato Brasileiro. Na história do confronto, não tem história do confronto. É a primeira partida entre Fluminense e Once Caldas, né? A estreia, o debut desse jogo, desse confronto, vai ser hoje à noite às 9h30. Toda a sorte do mundo ao Fluminense, toda a sorte do mundo ao Marcão, que não é técnico, está longe de ser um cara que eu admire pelo conhecimento tático, pelo conhecimento do futebol moderno, mas é um cara que, sem dúvida nenhuma, respeita o grupo e é respeitado pelo grupo, e isso pode dar muito bom hoje à noite, que o Fluminense possa vencer essa partida e arrancar muitíssimo bem no grupo da Sul-Americana. Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.